Então, pessoal, boa tarde. A gente tem hoje o prazer de receber a doutora Ilana Balaziano, é assim que fala? Acertei? Balaziano, é isso. Bem, eu não vou nem tentar falar. A doutora Ilana, ela fez graduação em microbiologia e imunologia aqui na UFRJ, aqui não, né? Na UFRJ, que eu estou em casa. Mestrado e doutorado em microbiologia também lá pela UFRJ, e hoje ela é pesquisadora, tecnologista da Fiocruz e trabalha faz tanto pesquisa como também na curadoria da colação de leptospira, que é a bactéria da leptospirose. Então ela vai falar para a gente hoje sobre leptospirose. Queria agradecer a doutora Ilana pelo convite. Professora, muito obrigado, e a tela é sua. Tá ótimo. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Um pouco estranho falar para ninguém, mas vou acreditar que estão aí me acompanhando. Então, hoje a gente vai ter uma oportunidade de sair um pouquinho desse assunto, né, batido do coronavírus. Vamos falar um pouquinho da leptospirose. Eu vou tentar trazer para vocês um panorama da doença, principalmente aqui no Brasil, o que a gente está vendo, a questão de endemicidade, que a gente vai conversando. Como o professor Davi falou, eu trabalho na Fiocruz, no Laboratório de Referência Nacional para Leptospirose. A gente também tem uma coleção nesse laboratório e também somos centro colaborador da OMS para leptospirose, atendendo principalmente a América Latina e... Bom, então eu botei aqui um roteiro do que a gente vai abordar e eu vou começar falando da etiologia da leptospirose. A leptospirose por bactérias do gênero Leptospira, e essas bactérias, elas são classificadas como espiroquetídeos, né? Os espiroquetas, eu não sei se todo mundo se recorda, existem 3 gêneros de importância médica na natureza: as leptospiras, treponema, né, o mais conhecido como agente etiológico da sífilis, e as borrélias, que causam borrelioses, que a princípio a gente não tem a circulação aqui no Brasil. Então, a leptospira, ela é um espiroquetídeo, que nessa primeira imagem dessa micrografia, a gente vê bem o formato da célula. Uma espiroqueta, ela tem essa forma característica, com as terminações em forma de gancho, e ela apresenta grande motilidade, muito basicamente em função da presença de endoflagelos ou filamentos axiais. Esses endoflagelos, a gente pode ver aqui, eles estão ancorados nas extremidades da célula e confere um movimento característico das leptospiras, que é um movimento em saca-rolha. Ele é bem clássico, assim, desse gênero bacteriano. E o importante da presença desse endoflagelo é a possibilidade desse gênero bacteriano se deslocar em ambientes viscosos, como, por exemplo, o tecido conjuntivo, o que é importante para a patogenicidade dessa bactéria. As leptospiras, elas são coradas fracamente pelo Gram. Imagino, não sei se vocês estão familiarizados, mas as bactérias, elas são basicamente divididas entre as gram-positivas e as gram-negativas. Os espiroquetas, em geral, eles não se coram bem por essa metodologia, mas didaticamente os espiroquetas são classificados como gram-negativos por apresentarem um envoltório externo, né, uma membrana externa com característica de bactérias gram-negativas. Com a nossa capacidade de visualização microscópica, por se tratarem de bactérias extremamente delgadas, a gente tem alguns artifícios, né, para conseguir enxergar essas, utilizando os microscópios que a gente encontra no laboratório. Uma primeira possibilidade é a microscopia de fluorescência, onde a gente usa anticorpos contra antígenos de superfície, que são marcados com fluoresceína. Então, na verdade, a gente enxerga essa fluorescência da reação entre os anticorpos e as leptospiras. E, utilizando a microscopia óptica, a gente pode usar uma impregnação pela prata, conhecida como Fontana Tribodot,
onde a gente usa cristais de prata que se depositam na célula, então ela acaba ficando mais espessa e a gente consegue enxergar no microscópio óptico comum. Ou a gente pode fazer também uma microscopia a fresco, que eu vou mostrar aqui para vocês, utilizando um microscópio de campo escuro, que é inclusive o que a gente tem no laboratório e que a gente usa na nossa rotina. Então a gente observa a extrema mobilidade, né, dessas células, essa característica morfológica, uma célula fina, terminações em gancho, e esse movimento característico helicoidal. Bem, com relação à taxonomia, as leptospiras estão incluídas na família Leptospiraceae, que compreende de 22 espécies com base em análise filogenética molecular. Falei cerca de porque, eu vou falar mais adiante um pouquinho, a taxonomia das leptospiras é extremamente complexa e ela é muito ativa. Então, a gente vê muita inclusão de novas espécies, junção de duas espécies numa espécie nova. Então, ela vai se modificando ao longo do tempo à medida que essas metodologias de análise vão evoluindo também. Mas hoje em dia a gente considera que são 22 espécies divididas em 3 grandes grupos, como a gente pode ver aqui nessa árvore filogenética. O grupo das espécies patogênicas compreende então 10 espécies e elas são conhecidas por causar infecção, tanto no homem quanto em animais. A gente tem também 5 espécies presentes no grupo das intermediárias, que elas já foram isoladas, né, são espécies que foram isoladas de casos clínicos, tanto humanos quanto animais, porém esses casos não têm gravidade. E por último, a gente tem 7 espécies saprófitas, que são inócuas, elas não foram descritas em nenhum caso clínico e já foram isoladas principalmente do ambiente e a princípio não causam doença. Quando a gente fala das bactérias em geral, né, outros gêneros bacterianos, a gente é muito importante que a gente defina a espécie, para a gente entender a doença, muitas vezes a patogênese. No caso da leptospira, o que a gente se refere muito é o sorovar. Ele é considerado a unidade taxonômica básica desse micro-organismo. Então, quando a gente até emite um laudo, né, ou faz uma identificação, não necessariamente a gente precisa fazer a identificação da espécie, mas é muito importante a gente faça a identificação do sorovar, e eu já vou falar por quê. O sorovar, ele se baseia na heterogeneidade estrutural dos carboidratos que compõem o LPS, ou seja, eu comentei com vocês que as leptospiras têm um envoltório externo, muito similar às gram-negativas, elas apresentam o lipopolissacarídeo, o LPS, como principal componente desse envoltório externo, e dependendo, né, da composição de açúcares dessa macromolécula, a gente consegue definir, então, os diferentes sorovares que estão distribuídos dentro daquelas espécies. Atualmente, já foram descritos mais de 300 sorovares só de espécies patogênicas intermediárias, que foram agrupados em sorogrupos antigenicamente relacionados. E por que essa classificação de sorovar ela é tão importante? Porque existe na natureza uma estreita relação entre o sorovar e o animal hospedeiro. Então aqui essa figura demonstra alguns sorovares de leptospira dentro dessa espécie L. interrogans e os principais reservatórios na natureza. Então, a gente tendo a informação, né, a gente recebe no laboratório, por exemplo, né, vindo de um possível surto, amostras isoladas de leptospira, e uma vez que identificamos o sorovar, a gente pode voltar no foco da natureza, tendo uma ideia de qual ou quais grupos de animais podem estar envolvidos nesse processo endêmico, nesse surto. Então, o sorovar realmente ele é muito importante para essa questão epidemiológica das leptospiras. Como eu comentei com vocês, existe uma grande complexidade taxonômica.
quando a gente está identificando as leptospiras, e daí eu cito essa questão de a gente observar um mesmo sorovar, muitas vezes fazendo parte de mais de uma espécie, o que é bastante incomum entre as bactérias. Então, quando a gente está identificando uma cepa nova de leptospira, a gente monta um grande quebra-cabeça. A gente utiliza metodologias moleculares, metodologias fenotípicas, para tentar montar esse quebra-cabeça e identificar corretamente esse patógeno. Com relação à manutenção das leptospiras na natureza, as leptospiras, a leptospirose, ela é considerada uma zoonose. Zoonose é toda a doença que tem uma passagem no animal e no homem, né, passando também pelo ambiente. E a leptospirose, ela é considerada uma das zoonoses mais distribuídas mundialmente. Ela é uma zoonose, assim, de muita importância. Então, aqui nessa figura, a gente vê os diferentes atores que participam desse cenário do ciclo de vida das leptospiras. Em primeiro lugar, a gente tem os roedores, tanto roedores silvestres quanto os roedores urbanos, ratos, ratazanas, e que são considerados, então, os hospedeiros de manutenção. Eles são peça-chave no contexto da leptospirose. Porque, uma vez infectados, esses animais, eles muitas vezes, né, a gente tem várias espécies, logicamente, de roedores, a grande maioria das espécies de roedores não vão ficar doentes, eles apresentam uma infecção assintomática, e as leptospiras fazem todo o curso, né, do processo no organismo desses animais, e, por fim, elas colonizam os túbulos renais. Então, esses animais, eles vão excretar leptospiras pela urina o resto da sua vida. Quando a gente ouve falar leptospirose é a doença do xixi do rato, é exatamente isso. Os ratos, né, no nosso meio urbano aqui, os principais componentes aí desses hospedeiros de manutenção, os roedores em geral, eles, uma vez infectados, vão excretar leptospiras pela urina e vão contribuir para a infecção, né, desse grupo de animais, para a infecção de outros animais, o ambiente e o homem. Falando sobre o ambiente, as leptospiras, elas são uma das poucas espiroquetas que são capazes de sobreviver fora do hospedeiro, seja ele humano ou animal. E essa capacidade de se manter na natureza, principalmente em ambientes úmidos, então a gente tem solo, a gente tem amostras de água contendo leptospiras, muito em função da produção de biofilme. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa estrutura, mas o biofilme é uma comunidade microbiana que ela está embebida numa matriz polissacarídica produzida por essa própria comunidade bacteriana, e é uma estrutura principalmente de proteção, além de ser uma estrutura de manutenção, tanto em superfície orgânica quanto inorgânica, é uma estrutura de proteção, é como se fosse uma grande colônia bacteriana protegida, né, ajudando ali para se manter viva. Então, aqui, essa figura, ela demonstra a produção de biofilme por uma cepa de leptospira em vidro, numa lâmina de vidro. Então, a gente vê aqui que depois de 48 horas, a gente tem uma matriz, né, bastante complexa, contendo as bactérias, contendo essa estrutura polissacarídica, que vai conferir muita proteção. Então, esse mecanismo, essa capacidade de produção de biofilme já foi descrito como um potencial fator de virulência envolvido na manutenção das leptospiras na natureza. O nosso laboratório está fazendo a gente está com um projeto em andamento, onde a gente está avaliando diferentes cepas de leptospira, que são essas aqui em números, que foram isoladas de diferentes casos clínicos, né, de leptospirose humana, e a gente avaliou a capacidade, então, dessas cepas de produção do biofilme, comparando com uma cepa de referência, um controle aqui, que é uma cepa ambiental. E o que a gente observou é que uma das nossas cepas, ela teve uma capacidade de produção de biofilme até superior do que essa cepa controle,
que é uma cepa ambiental, que a gente já esperava, logicamente, que ela produzisse biofilme. E essa cepa daqui, ela foi isolada de um paciente que teve uma leptospirose fulminante. Mais para frente eu vou comentar com vocês as apresentações clínicas, mas ele apresentou a forma pulmonar grave da leptospirose. Ele foi a óbito em 2 dias com hemorragia maciça nos pulmões. Então, é a forma realmente mais grave que a gente tem da leptospirose, e essa cepa, né, a causadora desse processo infeccioso, ela teve uma alta expressão de biofilme. Então, a gente tende a crer também que o biofilme também ajuda não somente na manutenção no ambiente, como também numa colonização do tecido do hospedeiro. Né? Então, assim, a gente já tem vários trabalhos na literatura investigando esse papel do biofilme nesse processo infeccioso das leptospiras no nosso organismo e de animais também. Continuando aqui, a gente tem outros mamíferos aqui como hospedeiros sintomáticos, né, tanto animais silvestres quanto animais domésticos, e daí falando dos animais de criação, que a gente tem um grande problema veterinário da leptospirose quando afeta principalmente esses animais, gado, cavalo, ovelhas, suínos. Eles, ao contrário dos roedores, esses animais eles ficam doentes, alguns apresentam infecção assintomática, mas muitos deles vão ficar doentes e eles vão ficar também num reador. Eles também apresentam uma colonização renal pelas leptospiras e também excretam leptospiras em quantidade suficiente para a contaminação de outros animais, do ambiente e do homem. Por último, aqui nesse cenário, a gente tem o homem. O homem ele funciona como um hospedeiro terminal e acidental, porque o homem se infecta, podendo apresentar sintomas ou não, que a gente vai discutir mais para frente, mas ele não tem a capacidade de transmitir as leptospiras. A quantidade, né, de leptospiras excretadas pela urina é completamente insuficiente para ser responsável pela transmissão para outros seres vivos e até mesmo para o ambiente. Apesar de poder haver colonização renal no homem, ainda assim não há excreção suficiente de leptospiras, então ele é o hospedeiro terminal nesse processo. Com relação aos fatores de virulência, eu já comentei então com vocês sobre o endoflagelo, o biofilme. As leptospiras, elas têm uma capacidade de sobrevivência no interior de células do nosso sistema imunológico, principalmente macrófagos, o que é super importante para escapar da ação, né, primária do nosso sistema imunológico, principalmente por indução da apoptose dessas células. Como eu comentei também, essas bactérias apresentam o LPS, apesar de ele ter uma baixa toxicidade quando comparado com o LPS de gram-negativas clássicas, E. coli, Salmonella, Shigella. O LPS ele não parece ser tão importante assim no processo infeccioso quanto outros fatores de virulência das leptospiras. E aqui em destaque eu coloco para vocês as proteínas de membrana externa, que elas estão sendo bastante estudadas nos últimos anos, e já foram descritas inúmeras funções dessas proteínas no processo infeccioso, relacionando ao processo infeccioso as várias etapas que as leptospiras têm, tanto de contornar o sistema imunológico, quanto de aderir e causar um dano tecidual. Eu achei interessante esse gráfico, porque ele mostra a distribuição dos fatores de virulência entre as diferentes espécies, aqui entre os grupos, né, patogênica, intermediária e saprófita, e eu chamei a atenção aqui para vocês de 2 lipoproteínas, que são proteínas de membrana externa, porque no início, né, dos estudos da leptospirose e quando eles começaram a se fortalecer, buscando uma alternativa de diagnóstico e até mesmo uma abordagem de vacina, esses estudos iniciais, eles estão muito baseados no LPS,
que seria uma molécula óbvia para se iniciar os estudos. Mas qual é o problema? O LPS, ele confere uma imunogenicidade variável entre os sorovários. Então, quando a gente pensa numa vacina, se a gente está olhando para uma molécula que é específica para cada tipo de organismo que a gente quer ali combater, é muito complicado, porque aqui na leptospira a gente já sabe que existem mais de 300 sorovários patogênicos para o homem e para os animais. Então é difícil, seria obviamente impossível fazer uma vacina 300 valente contra todos esses sorovários. E além disso, o LPS é um antígeno timo-dependente, então ele não induz uma boa produção de células de memória. Então, hoje em dia, assim, os estudos de LPS com essa abordagem de vacina, eles já foram deixados de lado e atualmente esses estudos estão muito concentrados nas proteínas de membrana externa. Elas são antígenos proteicos conservados, então é legal porque a gente consegue gerar uma reatividade, uma produção de anticorpos cruzada entre os sorovários. Elas são altamente imunogênicas, até por serem proteínas, são expressas durante todo o processo infeccioso, o que é muito importante quando a gente está pesquisando alternativas de diagnóstico. Então a gente pode usar essas OMPs em diferentes etapas do processo infeccioso e ainda assim encontrar o nosso antígeno. E com relação às vacinas, elas são candidatos excelentes também. Hoje em dia, os estudos relacionados à vacina, eles se baseiam muito em proteínas de membrana externa, que a gente vai ver mais para frente. Com relação à patogênese, como eu comentei com vocês, a leptospirose é uma zoonose, ela está amplamente distribuída em diferentes regiões geográficas do mundo todo, e o contato, a infecção com as leptospiras, ela se dá pelo contato direto ou indireto com a urina de animais infectados. O contato direto, ele é mais restrito, a gente considera como uma doença ocupacional, principalmente a trabalhadores relacionados a animais, como os veterinários, ou a tratadores de animais, ou a situações de plantação também, ou trabalhadores de esgoto. E a grande maioria da população, principalmente pensando no meio urbano, ela tem um contato indireto com as leptospiras, principalmente através das enchentes. Então, a gente teve aí um exemplo essa semana, a gente teve aqui no Rio de Janeiro uma grande chuva, tivemos uma enchente, muitas situações como essa que está sendo mostrada na figura, demonstrando então que essa situação, a veiculação hídrica da leptospira, ela é de extrema importância para a manutenção das leptospiras na natureza. E esse contato indireto, ele vai se dar principalmente pela imersão prolongada em água contaminada. Logicamente, se a pessoa botar o pé e tirar rapidamente, não vai ser um grande problema, mas como a gente é surpreendido muitas vezes com a enchente e é obrigado a passar por situações assim, então essa exposição prolongada muitas vezes pode levar à infecção. Existe uma pequena polêmica na literatura, mas existem trabalhos descrevendo que mesmo sem a presença de uma porta de entrada, seja ela uma ferida, uma pequena abrasão na pele, as leptospiras conseguem penetrar até mesmo na pele íntegra após uma exposição muito prolongada. Então, assim, reforçando aí o perigo dessa exposição a um ambiente contaminado. E muito em função dessa veiculação hídrica, a gente considera que as epidemias de leptospirose são sazonais, porque, logicamente, a gente precisa ter chuva para ter a enchente, para daí ter essa exposição. Então, eu trago aqui para vocês esse levantamento do Ministério da Saúde, mostrando um panorama dos casos confirmados de leptospira entre os diferentes estados do Brasil, e eu vou chamar aqui a atenção para o nosso verão, o início do ano, onde a gente tem mais casos de leptospirose. Principalmente, a gente sabe que tem diferença do verão aqui no sul e sudeste e no norte, por exemplo, mas em geral essa é a época mais chuvosa do ano,
E, logicamente, a gente tem aqui como reflexo uma maior quantidade de casos de leptospirose, então mostrando essa relação intrínseca e a importância dessa veiculação hídrica das leptospiras. A leptospirose, ela é definida como uma doença bifásica. A gente tem 2 momentos ali acontecendo no organismo. Então, como eu comentei com vocês, a infecção, ela pode acontecer principalmente pela exposição prolongada. Então, aqui a gente tem uma situação bastante crítica, um ambiente sem infraestrutura de tratamento de esgoto, né, acúmulo de lixo, possibilitando acúmulo de roedores também, água alagada aqui, um pequeno alagamento, então um ambiente ideal para infecção pelas leptospiras. E uma vez que a gente tem essa infecção após um período de incubação, a gente tem a primeira fase da doença, que a gente chama de leptospiremia. A leptospiremia, ela é marcada pela disseminação hematogênica das leptospiras. Então, elas vão não só se disseminar no sangue, como também se multiplicar. As leptospiras conseguem escapar do nosso sistema imunológico e multiplicar no sangue. Então, a gente vai ter aí uma grande quantidade de leptospiras principalmente na primeira semana da doença. Após essa primeira semana, a gente pode seguir por 2 caminhos. A grande maioria dos pacientes evolui para essa fase imune, então a gente tem uma limpeza, né, do sangue dessas leptospiras. A gente começa a detectar no sangue, então, anticorpos, são anticorpos neutralizantes, eles conseguem combater a infecção. E muitas vezes sem deixar sequelas, sem apresentar sintomas ou apenas sintomas básicos, que a gente vai falar mais para frente. Uma pequena porcentagem dos indivíduos, né, que se infectam pelas leptospiras, eles vão evoluir para uma leptospirose crônica, com invasão tecidual. Então a gente vai ter aí comprometimento principalmente de fígado, dos rins, algumas vezes dos pulmões, há casos também de infecção cerebral, então, mas principalmente fígado e os rins. E uma característica interessante dessa questão da produção de anticorpos é que eles são detectáveis por meses ou até anos, o que é uma coisa positiva, mas se a gente pensar que esses anticorpos eles são primariamente produzidos contra os sorovários, né? Eles são sorovários específicos, uma vez a pessoa se infectando com um determinado sorovário, ela está sujeita à infecção por outros sorovários. E além disso, pela questão da gente detectar anticorpos por um período muito prolongado, pode causar uma certa confusão lá no diagnóstico sorológico que a gente vai comentar mais para frente. Essa figura, ela mostra aqui então como se dá a cinética da infecção. A gente tem aqui um período de incubação bastante variável, mas em torno de 5 a 10, 12 dias, tá? E após esse período de incubação, a gente tem aqui, então, a leptospiremia, né, atingindo aqui o pico em torno do 5º dia, ou seja, uma alta circulação de leptospiras no sangue do paciente, e esse momento ele é marcado pelo aparecimento dos primeiros sintomas, principalmente febre, mialgia e dor de cabeça. E então aqui a leptospiremia ela vai decrescendo, né, ao longo do tempo, a quantidade de leptospiras circulando no sangue vai decrescendo e em paralelo vai aumentando a quantidade de anticorpos detectáveis. Então essa fase aqui, a partir mais ou menos da 2ª semana da doença, ela é muito marcada e ela é muito importante para a gente saber em que momento da doença o paciente está. É importante, principalmente para o diagnóstico, que eu vou falar mais à frente. Aqui a gente pode ver que as leptospiras podem estar nos órgãos-alvo ao longo de todo o processo, muito dependendo do sorovário infectante ou do inóculo inicial, né, do quanto que essa pessoa foi exposta, a quantidade de leptospiras iniciais. E como principais sintomas tardios, a gente tem principalmente icterícia, falência renal e hemorragia pulmonar.
Então, eu coloquei para vocês aqui os principais sintomas que a gente tem na fase inicial da leptospirose: início súbito de febre, cefaleia, mialgia, anorexia, náusea, vômito, diarreia, artralgia. Sintomas, como vocês podem perceber, altamente inespecíficos. A gente chama a leptospirose, o início da leptospirose, a gente chama de uma síndrome gripal, apesar de não ter nada a ver com vírus nem com a gripe. Mas se por um acaso o paciente apresentar esses sintomas, for a uma emergência, muito possivelmente ele vai sair de lá com aquele diagnóstico genérico de virose, entre aspas, né? Que é aquela coisa que ninguém sabe exatamente o que é. E isso é um problema grande que a gente tem, porque esse diagnóstico clínico inicial, que seria muito importante para direcionar o diagnóstico laboratorial, ele muitas vezes é perdido. Existem alguns sinais que são clássicos e marcantes na leptospirose, que a gente pode considerar como diferenciais dessa sintomatologia bastante inespecífica, que são mialgia intensa na região lombar e nas panturrilhas. Isso é um sintoma clássico da leptospirose, que pode vir ou não acompanhada de sufusão conjuntival. Mas nem sempre, como vocês podem ver aqui, nem sempre os pacientes apresentam esses sintomas. Então, muitas vezes, esse diagnóstico clínico inicial ele vai ficar um pouco perdido mesmo. Com relação às características clínicas, a grande maioria dos casos de leptospirose são assintomáticos. Logicamente, vai depender da condição imune do paciente, do sorovário infectante. Alguns têm maior capacidade de causar a doença, causar os sinais graves da leptospirose, e também é importante o inóculo, mas de forma geral, a grande maioria dos casos eles são assintomáticos. A pessoa sequer, no máximo, achou que teve uma gripe e melhorou sozinha, sem grandes complicações. Dentre os casos sintomáticos, a gente tem duas formas, né, duas apresentações clínicas. 90%, cerca de 90% desses casos sintomáticos, eles são anictéricos, ou seja, eles não apresentam icterícia. É a tal da síndrome gripal. Ela é autolimitada, ela não apresenta sequelas, o paciente acha que teve uma gripe leve ou talvez um pouco mais grave, mas que evoluiu bem, sem grandes consequências. E cerca de 10 a 15% dos pacientes sintomáticos, eles vão evoluir para a forma ictérica, ou síndrome de Weil, que é a forma clássica da leptospirose. A leptospirose é um sinônimo de síndrome de Weil, quando a leptospirose é clássica, né? E ela apresenta como principais sintomas essa tríade: icterícia, insuficiência renal e hemorragia, principalmente pulmonar. Nesses casos aqui, a gente tem cerca de 10% de pacientes evoluindo para óbito. Então, é uma infecção, é um processo infeccioso de importância, porque pode levar à internação e causa aqui uma expressiva porcentagem de óbitos, tá? A gente pode também ter comprometimento de outros órgãos, nem sempre acontece. Geralmente, esses três sintomas, eles são marcantes da leptospirose clássica. Como eu comentei antes com vocês, a síndrome hemorrágica pulmonar ou forma pulmonar grave da leptospirose é a forma mais grave da doença. Ela é uma leptospirose que a gente considera fulminante. Geralmente os pacientes evoluem para óbito em cerca de 1 a 2 dias e ela causa uma hemorragia intensa, principalmente nos pulmões e no sistema renal. Então, o paciente evolui rapidamente para óbito. A gente vê aqui um aumento muito expressivo, né? Mais de 50% dos casos, né, evoluem para óbito. É muito difícil, na verdade, o paciente não evoluir. Então, é a forma mais grave, mas ainda assim ela está muito restrita a alguns sorovários. Daqueles 300 patogênicos que a gente comentou, são pouquíssimos que causam essa evolução mais grave.
Com relação ao manejo clínico dos pacientes, os assintomáticos ou aqueles que apresentam a leptospirose anictérica, geralmente eles sequer procuram, né, um médico, então a gente realmente não faz nada com esses pacientes. Só é necessária a internação quando o paciente apresenta um ou mais desses sintomas, desses sinais de alerta, que podem indicar uma piora no prognóstico da doença. Então, nesses casos, apresentando alguns desses sinais, a conduta é a internação com antibiótico-terapia e medida de suporte para os sintomas que o paciente for apresentando e para os órgãos que foram sendo acometidos. Na ausência desses sinais de alerta, como eu comentei com vocês, se o paciente chegar a procurar um hospital, emergência, vai ter um tratamento ambulatorial. Muitos médicos não passam antimicrobianos, dependendo da fase da doença. Muitos médicos acreditam que a partir do segunda semana de sintoma, após o início dos sintomas, os antimicrobianos não são mais eficientes para a leptospirose. Então, muitas vezes o paciente sai apenas com recomendação de hidratação, repouso, como se estivesse tratando uma gripe. Com relação ao diagnóstico, a gente se baseia nessa tríade, né? Então, é o histórico epidemiológico do paciente, testes laboratoriais e a apresentação clínica. Isso é muito importante para a gente definir, primeiro, fechar um caso, né? Confirmar um caso de leptospirose e também principalmente a apresentação clínica, definir ali para a gente a conduta de diagnóstico laboratorial. Segundo o Ministério da Saúde, um caso suspeito, ele é definido como um indivíduo que apresente febre, cefaleia e mialgia, sintomas genéricos, junto de antecedentes epidemiológicos sugestivos, né, de contato com roedor, contato com água de enchente, contato com água contaminada, nos últimos 30 dias antes da data dos sintomas, ou apresentando algum daqueles sintomas que indicam a presença de leptospirose clássica ictérica. Então, insuficiência renal, icterícia, fenômenos hemorrágicos, ele já é considerado um caso suspeito, mesmo sem a presença de testes laboratoriais, apenas baseado na apresentação clínica. Com relação ao diagnóstico laboratorial, a gente tem aí exames, né, que são feitos rotineiramente para qualquer processo infeccioso. E com relação ao diagnóstico microbiológico e imunológico, a gente tem aí várias abordagens e várias possibilidades. Eu marquei aqui para vocês o que de fato a gente faz na prática, ou pelo menos é o que a gente faz lá no laboratório na Fiocruz. Então, como eu já vim falando para vocês, é muito importante para a gente que está lá fazendo o diagnóstico entender em qual fase da doença o paciente está. Só para relembrar, a gente tem aqui uma primeira fase, mais ou menos a primeira semana da doença, onde a gente tem grande quantidade de bactérias circulando no sangue, a leptospiremia, esse verde, e uma vez que essa quantidade de leptospiras circulantes caem, o que a gente começa a observar no sangue é o aumento do nível de anticorpos. Então, é importante a gente saber há quantos dias o paciente apresenta sintoma para a gente poder direcionar os nossos testes diagnósticos. Então, aqui nesse primeiro momento, o nosso objetivo deve ser a detecção das leptospiras. Então, a gente pode cultivar ou pode fazer testes moleculares. Num segundo momento, não adianta mais a gente procurar leptospiras no sangue, a gente vai atrás dos anticorpos, então a gente usa aí testes sorológicos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que não está muito claro para ver, mas eu chamei a atenção aqui de algumas coisas. Essa é a ficha de acompanhamento das amostras que a gente recebe lá no laboratório. Então ela é uma ficha com muita coisa para preencher. Por esse motivo, ela vem quase vazia, porque os médicos, enfermeiros, eles, né, na rotina intensa, nem sempre eles conseguem preencher, mas quando vem preenchidinha, a gente fica feliz. Mas o que é importante aqui para a gente? A gente tem aqui uma seção de sinais e sintomas clínicos, então,
para relatar se tem febre, se tem alteração respiratória, se tem alguma hemorragia, se tem mialgia, enfim. Então, aqui são os sinais que a pessoa está apresentando. Aqui nessa outra seção, a gente tem a história epidemiológica, então a pessoa pode marcar aqui se teve contato com o roedor, se teve, né, participou de limpeza de fossa, se teve em alguma enchente recentemente. E, por último, e talvez o mais importante aqui na nossa ficha, a gente tem as datas do início dos sintomas e a data da coleta. Então, com essa informação aqui, a gente consegue entender em que fase da doença o paciente se encontra, para daí direcionar os nossos testes diagnósticos. Eu vou tentar falar da forma mais resumida para vocês essa tabela, mas eu quis trazer aqui tudo que a gente tem, tudo que a gente faz no laboratório, com exceção desse último aqui, para o diagnóstico da leptospirose. Então, o primeiro deles é a cultura. A gente isola, né, ou tenta isolar a bactéria a partir do sangue do paciente. Então, a gente vai aqui na fase aguda, no início dos sintomas. E a grande vantagem da cultura é a gente poder entender a epidemiologia, a circulação, quais sorovares estão circulando no nosso território. Eu recebi várias amostras de cultura de uma fazenda no Rio Grande do Sul. Será que está relacionado a um surto de uma criação de porcos? Eu identificando o sorovar, talvez eu consiga ir atrás do foco infeccioso. Então, quando a gente isola a leptospira, a gente faz a identificação, né? A gente define a espécie, a gente define o sorovar e a gente contribui aqui para informações epidemiológicas. A grande desvantagem da cultura é que ela acaba sendo um diagnóstico retrospectivo. A leptospira, apesar dela sobreviver no ambiente, apesar dela estar presente na urina e tudo mais, em cultura in vitro, ela é extremamente fastidiosa. Apesar da gente ter meio de cultura, condições ideais para ela, em cultura ela é muito fastidiosa. Então, geralmente, a gente, para liberar um resultado, né, de uma cultura, de um paciente, como negativo, pode levar até 2 meses. A gente vai fazendo microscopia semanalmente, e se a gente não vê nenhuma leptospira no fim de 2 meses, aí a gente libera o resultado como negativo. Então, logicamente, nenhum médico vai aguardar esse resultado tão demorado para tratar seu paciente, para entrar com uma conduta. Então, a cultura, na verdade, ela é pouquíssimo solicitada para a gente, o que é uma pena porque a gente acaba perdendo informações epidemiológicas, acaba que a gente não isola, não enriquece a nossa coleção. Mais compreensível, olhando do aspecto de quem está lá na ponta esperando o resultado. Uma outra possibilidade que a gente tem, também para a fase aguda, né, é a PCR, que eu imagino que todo mundo já esteja familiarizado por conta da Covid, todo mundo já sabe o que é PCR. A gente vai ter aqui como objetivo detectar não exatamente a bactéria íntegra, mas os genes daquele micro-organismo. Então, a PCR, ela permite um diagnóstico precoce, então ela entra aqui como alternativa diagnóstica na mesma fase da cultura, porém, permitindo um diagnóstico muito mais rápido. A gente pode ter aí com PCR em tempo real, em cerca de 4 horas entre extração e a reação concluída, a gente consegue finalizar e liberar um resultado, o que é muito positivo. E o mais importante, no início dos sintomas. Então, aqui, esse gráfico, ele está mostrando para a gente, as barras, elas representam a quantidade de leptospiras identificadas, detectadas por PCR, ao longo dos dias de sintomas. Então, a gente vê aqui, nos primeiros dias de sintoma, 1, 2, 3, 4, a gente tem alta concentração de leptospiras sendo detectadas por PCR. E essa linha pontilhada, ela está mostrando para a gente a detecção de anticorpos. Então, a gente vê que a detecção de anticorpos é super baixa quando a gente tem uma quantidade expressiva de leptospiras no sangue. Então, bem no início, a gente já pode conseguir detectar as leptospiras
com poucos dias de doença, o que é muito positivo. E aqui eu estou mostrando para vocês a sensibilidade num gel de agarose, vindo de um PCR convencional, mas a gente fez um teste no laboratório contaminando sangue, né, de um doador saudável, com diferentes concentrações de leptospiras. Então a gente vê aqui bem fraquinho, mas a gente ainda observa uma amplificação, né, do gene que a gente estava buscando, quando a gente tinha 5 vezes 10 a 0, ou seja, 5 células de leptospira por ml de sangue. Então isso para a gente é uma sensibilidade altíssima. Qual é a desvantagem? Ele é um teste qualitativo, né? E por isso a gente não vai ter informação epidemiológica. Ele é um teste positivo-negativo. A gente pode, logicamente, melhorar esse teste e junto, né, o PCR, ele permite a gente não só detectar presença e ausência, mas também identificar o sorovar, e é uma das linhas de trabalho que a gente está fazendo atualmente no laboratório, para dar tanto essa resposta rápida do diagnóstico, presença e ausência, quanto a informação epidemiológica, mesmo que a gente não tenha possibilidade de isolar a bactéria. Então aqui, cultura e PCR é o que a gente tem disponível para o início dos sintomas. Quando o paciente já está naquela segunda semana, que decaiu o gráfico, né? Lá no gráfico decaiu a quantidade de leptospiras, aumentou a quantidade de anticorpos, a gente tem 3 testes sorológicos. O primeiro deles, o ELISA, imagino também que vocês já tenham ouvido falar, ele detecta, né, busca anticorpos. O ELISA, ele é comercial, ele é distribuído por várias empresas comerciais. Ele é um ELISA IgM, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, o ELISA, ele, por ser um kit, né, comercial, ele é facilmente manipulado, qualquer laboratório é capaz de fazer, tendo o equipamento, tendo o pessoal treinado, mas o grande problema é que ele apresenta reações cruzadas. Isso é um problema que a gente observa em vários fabricantes de kit de ELISA para leptospirose. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, e muito por causa disso, o ELISA para lepto, ele funciona como um teste de triagem. Todas as amostras positivas no ELISA têm que ser confirmadas pela metodologia que eu vou falar a seguir. E o ELISA, ele não é um preditor de doença aguda. O que significa isso? Eu comentei com vocês que os anticorpos contra a leptospira, eles se mantêm detectáveis por muitos meses e anos após a infecção. E não só IgG, né, que é marcador de uma fase mais tardia da infecção, mas também IgM, que em muitos processos infecciosos é um marcador clássico de fase aguda. Como a gente vê aqui nesse gráfico, né, mais ou menos, mas a gente vê uma alta detecção de IgM aqui em 28 dias de sintomas, quando a produção de IgG já está bastante elevada. Então, como o ELISA comercial ele é IgM, eu não consigo diferenciar se o paciente está com infecção ativa ou se ele teve leptospirose há 2 meses atrás. Então, se eu estou fazendo um inquérito epidemiológico, por exemplo, um estudo soroepidemiológico, não é indicado que eu use o ELISA nesse caso, exatamente por essa questão da detecção do IgM. Como eu falei para vocês, o ELISA ele é um teste de triagem. Então o teste que é considerado padrão ouro para o diagnóstico da leptospirose, segundo a OMS, é esse MAT, teste de aglutinação microscópica. Ele é um teste confirmatório, então, do ELISA, e ele além de ser qualitativo, ele é quantitativo. O MAT, ele tem o objetivo de indicar para a gente o possível sorovar infectante, e ele também permite, na metodologia, que eu não vou entrar em detalhes, ele permite quantificar os anticorpos. Então, com essa informação, a gente consegue fazer essa diferença. O paciente está com a leptospirose ativa nesse momento ou ele teve há algum tempo atrás. Ele é altamente específico. A desvantagem dele é que ele está restrito ao laboratório de referência. Então, aqui no Brasil, basicamente, somos nós na Fiocruz que fazemos e poucos laboratórios centrais que a gente já conseguiu capacitar e tem a infraestrutura para isso, porque o MAT, ao contrário do ELISA, ele exige que
que a gente mantenha leptospiras vivas, que a gente tenha um aparato exclusivo das leptospiras. Então, obviamente, nem todo laboratório vai ser capaz de ter isso. Para a leptospirose, também a gente já ouviu falar muito para a COVID do teste rápido. A leptospirose também tem um teste rápido, segue o mesmo princípio do teste rápido para a COVID, permite um diagnóstico imediato, ele é extremamente fácil de ser realizado, pode ser realizado no leito do paciente, pode ser realizado no meio de uma aldeia indígena, ele não precisa de estrutura nenhuma, ele não precisa de refrigeração, não precisa de um equipamento para leitura, então ele é muito simples e muito maleável. Altamente específico, ele é super importante quando a gente tiver surtos de leptospirose, mas é questionável o seu uso na rotina, né? Ele também serviria aí como um teste de triagem a ser confirmado pelo MAT. Então eu trouxe aqui para vocês a publicação, teve envolvimento, né, na produção desse teste rápido para lepto, teve envolvimento de alguns pesquisadores da Fiocruz, de Biomanguinhos, e já existe uma formulação comercial, ainda não é disponível, ela está sendo testada, mas ela já está fechada, a gente lá no laboratório já testou e ela funciona super bem. Então, qual é o princípio? Ele é um cartuchinho, né, normal, e ele tem ali dentro, no interior desse cartucho, tem um papel de filtro embebido com um antígeno, né, de superfície, aquelas proteínas de membrana externa, um antígeno purificado, que é altamente imunogênico, ele é produzido na fase aguda da doença, então ele é um antígeno legal de ser testado, conservado entre sorovários patogênicos, então a gente vai ver aí reação para diferentes sorovários. A gente pinga, basicamente, uma gotinha do soro do paciente aqui e um tampão, espera aí 5 minutos, se não me engano, depois a gente pinga o tampão novamente para esse antígeno andar e ter esse encontro, né, reação antígeno-anticorpo, e o que a gente vai observar aqui numa reação positiva, essa primeira linha é o teste, aqui no controle, né, a gente tem aqui a linha aparecendo, e aqui na linha de teste a gente tem então uma reação positiva. Em cerca de 20 minutos a gente consegue liberar um diagnóstico, o que é extremamente útil quando a gente tem uma situação aí complicada de um surto e tudo mais. Por último, eu deixei uma metodologia que a gente não faz no laboratório, a gente encaminha para outro laboratório da Fiocruz, que é a histopatologia, quando a gente tem tecidos pós-mortem, né, então pacientes que foram a óbito, que não foi possível coletar sangue, às vezes não deu tempo, N motivos, então é feita uma reação com anticorpos marcados para tentar detectar a leptospira nos tecidos desse paciente. Tá? E, novamente, aqui a gente não tem informações epidemiológicas, a gente só vai fazer aquele teste presença e ausência de leptospiras. É muito importante que quando a gente está pesquisando a leptospirose, a gente faça um diagnóstico diferencial para outras doenças. Como a gente comentou um pouquinho antes, o início da leptospirose ela tem um amplo espectro clínico, a gente tem sintomas muito inespecíficos. A fase inicial ela pode ser confundida com dengue, influenza, rickettsia, doença de Chagas, e eu incluí aqui Covid, porque essa sintomatologia, né, genérica, será que eu estou com Covid, será que eu não estou com uma dor de garganta, estou com um sintoma gripal, isso pode também, às vezes, ser uma leptospirose lá inicial inespecífica. E numa fase tardia, a gente pode ter a sintomatologia da leptospirose similar a hepatite, dengue hemorrágica, hantavirose, febre amarela. Então, qual é a grande problemática disso? Subnotificação de surtos e epidemias. A gente já teve vários momentos aí ao longo da nossa experiência no laboratório que teve chuvas intensas, mas aí coincidiu com um período de dengue, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente estava preparado para receber centenas de amostras que nunca chegaram. Então, assim, isso é muito complicado. Existe um protocolo do Ministério da Saúde para que essas doenças todas, elas trabalhem juntos. E eu botei aqui o Covid entre parênteses, porque eu acredito que ele vai entrar
nesse protocolo do Ministério da Saúde para que se realize o diagnóstico diferencial. Então, atualmente, o fluxo correto é que a amostra que a gente está recebendo para pesquisar lepto, ela seja também enviada para dengue, para influenza, para hepatite, pelo menos para essas, para o diagnóstico acontecer ao mesmo tempo, em paralelo, para que não haja perda de tempo. Então, se o meu deu positivo, talvez a dengue, a influenza deu negativo ou não. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns relatos da literatura mostrando exatamente essa problemática. Então, a gente tem aqui casos de leptospirose em pacientes com rickettsiose, com chikungunya, que também é outro problema que a gente já tem aqui no Brasil, aqui com dengue e até mesmo com H1N1. Então, assim, tem aos montes esses relatos na literatura demonstrando essa importância de fazer o diagnóstico diferencial da lepto com essas outras viroses, entre aspas, ou essas síndromes gripais, que podem ou não evoluir para uma forma mais grave. Com relação à conduta terapêutica, os antibióticos quando usados para leptospirose, são antibióticos bastante clássicos, simples. As leptospiras não tem muito relato na literatura de resistência das leptospiras a essas drogas. Então, o tratamento, muitos médicos, como eu comentei com vocês, eles acreditam que a eficiência seja melhor da antibiótico terapia, seja melhor numa primeira semana do que num momento mais tardio da doença. E quando há complicações mais graves, são recomendadas essas medidas de suporte ou até mesmo tratamento de sintomas extras, né, que podem acontecer. Com relação à epidemiologia da leptospirose aqui no Brasil, ela apresenta uma elevada incidência, ela é considerada endêmica aqui no Brasil durante todo o ano, se tornando epidêmica nos meses chuvosos, havendo até alguns surtos bem esporádicos e bem pontuais. A gente, ao longo do ano, sempre registra pequenos surtos de leptospirose em algumas regiões do Brasil. Como a gente tem acesso lá no laboratório a amostras do Brasil todo, é muito interessante para a gente identificar isso. Nas áreas urbanas, a gente encontra a leptospirose em situações principalmente de aglomeração populacional de baixa renda, condições inadequadas de saneamento e infestação de roedores infectados. Então, essa imagem aqui lembra muito para a gente as comunidades, que são os locais mesmo que a gente mais observa a leptospirose, ou comunidades, favelas, ou então comunidades de baixa renda. Tá? E, eventualmente, quando tem esses períodos de alagamento, a gente observa também na população em geral. Muito em função dessa associação da leptospirose, da presença da leptospirose com essa situação de uma população economicamente desprivilegiada, a leptospirose continua sendo, ela é considerada ainda uma doença negligenciada, apesar de já ser super antiga, da gente já conhecer muito, ainda tem muito por conhecer, mas já conhecer bastante da leptospirose, ainda continua sendo uma doença que a gente não tem ações muito importantes para ela, então ela é considerada negligenciada. Nas áreas rurais, a gente tem a leptospirose acontecendo principalmente em criações de animais, plantações alagadas, por exemplo, plantação de arroz, que é muito comum, é um tipo de plantação alagada e tem muita presença de roedores. É classificada como uma doença ocupacional do sexo masculino, população economicamente ativa, mas pode acometer pessoas de qualquer sexo e qualquer idade. E aqui é importante que ela é uma doença aqui no Brasil de notificação compulsória, o que é bem importante porque permite, todo caso de leptospirose deve ser imediatamente reportado aos sistemas de vigilância, e o que ajuda, né, que exige um maior controle dos casos e uma identificação muito rápida de possíveis surtos, caso seja feita essa notificação corretamente. Então, eu trouxe aqui para vocês esses casos confirmados de leptospirose, um levantamento de 2007 a 2019, feito pelo Ministério da Saúde. Então, aqui a distribuição de casos em todas as regiões do Brasil, e eu chamei aqui a atenção das regiões Sudeste e região Sul,
Sul apresentando a maior quantidade de casos de leptospirose. Então aqui nessas regiões realmente tem mais casos de lepto. Não, o que é muito questionado, na verdade, é a capacidade diagnóstica dessas regiões, muito possivelmente é superior a regiões um pouco menos favorecidas do Brasil, principalmente região norte, principalmente região nordeste. Então o que a gente acredita é que em outras regiões exista uma subnotificação maior da leptospirose comparada às regiões um pouco mais ricas do Brasil, região sudeste e região sul. Mas vocês podem observar que em todas as regiões do Brasil a gente tem quantidades expressivas de leptospirose acontecendo ao longo dos anos. Na veterinária, a leptospirose ela é um problema grande, não somente para os pets, né, para os nossos animaizinhos de casa, mas pensando em animais de grande porte, em animais de criação, porque esses animais, como eu comentei com vocês, eles ficam doentes, pode acontecer aborto e nascimento prematuro, infertilidade, redução na produção de leite e morte. Então isso gera um impacto econômico muito grande. Quando esses animais ficam doentes. Então a leptospirose animal ela é bastante estudada, ela é bastante explorada. Esses animais, eles, como a gente já comentou, eles têm essa persistência renal, eles se tornam importantes hospedeiros de manutenção da leptospira na natureza e existe aquela relação que eu falei para vocês entre o sorovar e o hospedeiro. A gente tem aí dentro desses animais de criação, a gente tem também alguns aí importantes albergando determinados sorovares que são cruciais quando a gente quer determinar um surto da doença. Já estou me encaminhando para o finzinho da apresentação, eu acho que eu até passei um pouquinho do tempo, mas é rápido. Com relação às vacinas, até o momento não há vacina disponível para humanos. O que a gente tem são vacinas para animais. Por quê? Para humanos, a princípio, os seres humanos eles podem ser acometidos, eles podem ficar doentes por todos aqueles mais de 300 sorovares patogênicos. E os animais, como existe essa relação mais estreita entre alguns sorovares e algumas espécies animais, existem formulações vacinais, principalmente baseadas em vacinas inativadas, para esses animais, principalmente animais de criação, também para cachorro, né? Então, essa vacina, ela é baseada em alguns sorovares apenas de leptospira, uma vacina inativada, ela evita a doença, mas não impede infecção ou transmissão. É muito do que eu estava comentando antes da palestra com o professor Davi, do que deve vir aí a vacina da Covid, né? Deve ser mais ou menos assim. Ela vai evitar que a pessoa fique doente, mas não vai impedir a transmissão, o que pode ser uma coisa bastante grave. E no caso da leptospirose é grave, porque a doença continua se disseminando. Atualmente, o que está sendo estudado são vacinas recombinantes, principalmente, tem algumas abordagens também de vacina de DNA, e baseadas nessas proteínas de membrana externa. Então, hoje em dia, o foco mesmo é em cima dessas proteínas que tem uma resposta humoral, uma resposta de células boa, e está sendo avaliada. Mas os estudos de vacina em leptospirose, eles ainda são muito preliminares, são poucos grupos no mundo inteiro estudando vacina e a gente ainda tem problemas a serem resolvidos nessas fases bem iniciais do estudo, com relação a qual abordagem que seria mais interessante, qual adjuvante seria o ideal para estimular a resposta imunológica e qual o melhor modelo animal a ser testado. Eu acho que eu comentei no início que nem todos os roedores são resistentes à leptospirose. Existem modelos de roedores que são sensíveis e daí talvez pudessem ser bons modelos para teste de vacina. Então, assim, são estudos que estão muito na fase inicial, a gente não tem nada muito avançado, mas existem grupos se preocupando com isso. E só para finalizar,
com relação ao controle da leptospirose, a grande dificuldade é que a bactéria, as leptospiras, elas já estão extremamente adaptadas aos hospedeiros, seja animal ou humano, e ao ambiente, né? Principalmente do clima tropical, pela alta incidência de chuvas. Então, existe uma dificuldade na prevenção do contato, principalmente quando a gente pensa num ambiente urbano com altíssima proliferação de roedores. A gente não consegue controlar esse foco, então é difícil também que a gente controle a presença das leptospiras. As medidas de prevenção são aquelas clássicas, né? De minimizar o tempo de exposição no contato com a água de enchente, melhorar as condições de saneamento básico, programa de redução de roedores, educação da população e procurar a unidade de saúde quando tiver uma exposição de risco ou apresentando sintomas, porque a leptospirose é uma doença de notificação compulsória, então isso vai gerar um número e vai voltar isso como uma medida de controle, acaba sendo importante para a gente. Acho que era isso que eu tinha para falar, deixar só esse último recado aqui. Com relação ao Covid, para não perder a oportunidade, se cuidem, fiquem bem, quem puder fique em casa, acho que já estamos nos encaminhando para a reta final disso tudo. E agradeço aqui a equipe lá do laboratório de leptospirose, aos nossos colaboradores também, sempre presentes, e mais uma vez agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. Muito obrigada, tá? Tá bom. Evidência, né? Então, isso é uma outra polêmica, assim, se você buscar na literatura, quase não tem mais o relato boca a boca, mídia, extra literatura científica. A princípio, as leptospiras são extremamente sensíveis ao pH estomacal, então, ainda que houvesse essa possibilidade de contaminação, elas seriam eliminadas, né, na primeira porção ali. O que pode acontecer, que daí seria logicamente possível, mas se você buscar realmente não há relatos disso, a pessoa apresentar alguma lesão na mucosa oral e no momento da ingestão, se obviamente o inóculo for expressivo, aí ela pode cair diretamente na corrente sanguínea e daí sim ter a leptospirose, mas relatos assim concretos não tem. O que a gente tem mais mesmo é desse contato indireto com a urina por essas outras fontes, não exatamente da latinha, mas isso a gente ouve falar sempre. A gente até já testou no laboratório contaminando latinha e vimos um tempo legal de ninguém tomou, não fizemos isso. Também não é tanto amor assim pela ciência. Mas a gente queria testar a sobrevivência, né, delas nesse ambiente, na lata, e a gente viu eu não me lembro agora quanto foi, mas eu acho que foi mais de um mês de sobrevivência. Na época a gente ainda não tinha estudado biofilme, mas é uma coisa que a gente quer incluir no nosso projeto do biofilme, voltar a fazer isso nas latinhas também. Muito tempo, são. Isso, isolar, né, as leptospiras, Então, hoje em dia, com tantas normas de qualidade que a gente tem que seguir, a gente só pode fazer o que é pedido. Mas, além disso, a gente já recebe o material no tubo, por exemplo, ou no tubo de sorologia, ou no tubo de EDTA. E por ter esses reagentes, ela inativaria uma leptospira que estivesse presente ali. Então, a gente não conseguiria cultivar.
O que a gente fazia muito antigamente era mandar para os hospitais, pelo menos alguns hospitais que a gente tinha maior parceria, não só aqui no Rio, em outros lugares do Brasil, a gente mandava o tubo de meio de cultura. E daí eles já mandavam para a gente semeado. E a gente tentava fazer a identificação. Mas, assim, a sensibilidade da cultura é baixíssima. A gente, além de ter essa problemática dela ser fastidiosa, todos os interferentes do sangue acabam muitas vezes por matar, se a gente não tem uma grandíssima quantidade de leptospira. Então, realmente é uma coisa que a gente tem recebido cada vez menos. É um fato. E a gente não pode roubar da amostra que já vem. Mesmo por debaixo dos panos, a gente até tentaria fazer na intenção de enriquecer a nossa coleção. Mas não é possível pela forma como a gente recebe as amostras. Sim. É. Principalmente pessoas diretamente expostas, veterinários, trabalhadores ali de esgoto, de fossa, né, que estão envolvidos na limpeza disso, talvez agricultores, tratadores de animais. Eu imagino que não seria uma vacina disponibilizada no calendário do SUS para a população toda, até porque eu acho que seria muito cara para o tanto de exposição que a grande maioria da população está sujeita, que é na enchente, que é uma coisa eventual. Mas ainda assim, ou então talvez ser uma vacina tipo da febre amarela, se você vai para uma região, algum lugar do mundo que tenha um foco bastante conhecido, aí seja interessante de tomar, né? Eu acho que não seria muito custo, Tudo bem. Tá ótimo, eu que agradeço. Obrigada por quem chegou até o fim aí. Tem bastante gente, que bom. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei lá no último slide o meu e-mail. Se alguém quiser fazer contato, pode ficar à vontade. Se quiser procurar a gente lá na Fiocruz, estamos trabalhando direto. Muito obrigada, tá? Tchau, obrigada.